destacar um ponto, né? A gente tá exaltando o trabalho do Renato, né? Mostra também como os jogadores do Fluminense, intelectualmente, na parte cognitiva ali, estão entendendo bem o jogo para cumprir as funções que o Renato tá pedindo ali no meio do Mundial, né? Você não tem tanto tempo... Tudo bem, teve um tempo de preparação ali, né? Uns 15 dias por volta disso, mas você não tem tanto tempo de um jogo para outro para mudar tanto o esquema assim e o entendimento dos jogadores é muito fácil, é muito bem feito, né? Você vê que a estratégia é cumprida à risca. E me chama a atenção por quê? Porque esse time antes do Mano, era do Diniz. Talvez o Diniz tenha ajudado muitos jogadores ali a compreenderem melhor o jogo, porque isso de fato é algo que todo mundo destaca do trabalho do Diniz, né? Então você já vê uma herança do Diniz, né? Não tem como desconectar as coisas, né? Mas o 20 anos mostrou... Não gosto desse papo de herança. Todo time que o Diniz passa, ele deixa herança, parece. Não, mas características. Não, mas digo, preparar o jogador, melhorar um jogador, mas, por exemplo, entendeu? O Ganso, ele volta a ser o Ganso com o Diniz. Mas o Ganso já tinha essa base. Mas é que daí é outra questão. Bem feita. Mas por exemplo. você mesmo mostrou na análise, e na análise no programa também, do primeiro gol do Fluminense, o jogo aproximado entre Samuel Xavier, Martinelli e Arias. Mas aí é Renato, exatamente. Não é Diniz. Não, tudo bem, mas o Renato sempre teve isso da aproximação dos jogadores Sempre das teve. tabelas. Sempre teve, desde o Grêmio. Sim, então, mas são 3 jogadores que já estavam... Claro, concordo, verdade. O meu ponto aqui é muito específico no seguinte: a compreensão dos jogadores de sair de um esquema 4-3-3, um 4-2-3-1, para um 3-5-2, 5-3-2, que seja. E aí eu acho que é muito da forma, pelo pouco tempo de treino que tem, do cara entender a função dele no campo, ou entender as diversas funções. Sim. E daí eu acho que o Diniz tem um papel fundamental nisso, porque a partir do momento que você pega um cara que te faz entender o jogo diferente, você compreende melhor, entendeu? Eu não tô falando que o desempenho técnico... O que é remanescente? O Diniz, ele te ajuda, na verdade, a entender o porquê você está fazendo aquilo que o técnico está pedindo. Seja qualquer treinador. Sim. Eu acho que o Diniz, ele te coloca isso mais na cabeça do cara. Tipo, ó, você vai fazer isso por esse motivo aqui. Talvez tenha técnico que não faça isso. Ó, você precisa fazer isso. Ponto. Você perguntou quem que é remanescente, tirando o Fábio, que eu não vou colocar no bolo. Samuel. Os 4 caras que participaram da jogada do gol. Do gol, né? Samuel Xavier, verdade. Martinelli, Arias e Cano. O resto não é. Porque daí Thiago Silva, Ignácio, Freitas, Assim, René... não é que... Hércules, e aí você Obernal. pega esses caras, por exemplo, o Arias. O Arias sempre foi muito bom jogador. Não era o colosso que ele virou, que é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Eu diria sul-americano até. Se duvidar. É que se falar brasileiro é... Basicamente. Basicamente. Mas assim, não era esse cara, mas sempre foi muito bom jogador, sempre teve essa noção de movimentação e essa noção de que ele conseguia contribuir de maneiras diferentes ao longo do campo, né? Você vai pegar o Martinelli. O Martinelli desde o Diniz é excelente. O Martinelli não era o titular do Diniz. Era um jogador que estava na rotação, tá? Não, mas se tornou titular. Não, sim. Mas não desde o início da passagem do Diniz. Reta final do Diniz. Sim, Campeão exatamente. do Libertadores foi Martinelli, Tudo Mundial bem. jogou Martinelli. Mas assim, você vai pegar toda a passagem do Diniz, não é o Martinelli o titular que... Foi criticado pela torcida. Claro, exato. Ele teve momentos assim em que não foi o principal cara. O André era O André, exato. Você tinha o André, exatamente. Então o Martinelli também, é um cara que passa por uma evolução muito legal. Você pega o Cano, que não participa tanto assim desse lado também da combinação. Acho que é muito mais do Renato essa questão, e lógico que ajuda, e não tô dizendo que não ajuda. Você ter essa preparação pra jogar de uma maneira aproximada com o Fernando Diniz, que melhor preparação você teria, né? Não tem como. Mas assim, o Renato tem esse traço também. E acho que ele retomar isso mostra como foi errada a escolha do Mano, né? De trocar Diniz por Mano é um absurdo sem tamanho, né? As ideias não batem, né? E aí você traz o Renato, que é um cara que tem mais ou menos a mesma ideia, algo parecido por ali, aí você consegue voltar a melhorar o seu time, você consegue voltar até um nível interessante. Eu nem critico mais isso porque acontece isso toda semana. Pois é. Toda vez que um técnico é demitido, o outro que vem geralmente é uma coisa completamente ao contrário. Isso é E daí, mas daí puxando pro E em gancho, todos os times, inclusive. Sim, Boa sim. parte dos times, na verdade, né? puxando pro gancho, de que o Diniz é de um jeito, daí você foi pro Mano, que é outro jeito, daí você voltou pro Renato, que não é o jeito nenhum dos dois, mas assim, se assemelha talvez um pouco mais ao Traz Diniz. aspectos É o do Diniz Diniz, sem tanto se arriscar, tá? Pode ser, sim. Pode ser? É o Diniz de uma forma mais inteligente, tá? Só que daí você resgata... Não colocaria como mais Que inteligente. momento a gente tá vivendo. Só Não que daí você colocaria como mais resgata- inteligente, mas mais, talvez, experiente, vamos colocar assim. Boa. Com mais vivência. E daí ele te traz Mais idade. outra solução que esses outros dois não necessariamente trariam, que é a questão da gestão do grupo. E daí você Exatamente. pega um dos exemplos do porquê, eu já falei aqui, se eu tô sendo repetitivo, me perdoe, mas a situação que aconteceu com o Mano Menezes e o Thiago Silva, por exemplo. sim. E daí você faz o comparativo com o que tem sido Aconteceu agora. tão elogiado que aconteceu agora contra a Inter, que o Thiago Silva dando
palpite, dando instruções ali. E o Renato aceitando. Beleza. E E o Renato entrando. participando, inclusive, É, né? olha, ele quem vai marcar tipo, o tá aqui, lateral? vai marcar o lateral. Quem vai marcar? Cara, Mas isso olha é a espetacular, experiência velho. do Thiago Silva. Olha a leitura. Cara, verdade. e vendo ele falando, você percebe a leitura de jogo inteligente do Thiago Silva. Cara, se um cara do tamanho do Thiago Silva tá falando isso, não é porque eu sou treinador que eu não tenho que escutar. Claro. E daí Renato- entra a gestão do Renato. Eu vou